Olá, olá, muito boa noite para todos que estão conosco aqui ao vivo, mas essa aula não é gravada? Sim, mas ela é gravada em algum momento, né? Então, nós gravamos toda quarta-feira às 20 horas. Se você quiser fazer parte dessa gravação, inclusive, ter a oportunidade para tirar as suas dúvidas em relação às lições que são propostas, né? Você tem essa oportunidade toda quarta-feira às 20 horas, é feito via Google Meet. Então, você tem que fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp para a gente mandar, encaminhar o link para você, tá bom? Então, boa noite aos nossos alunos e bom dia para você que está acompanhando a estreia desse vídeo no domingo às 9 horas da manhã. E um olá para você que está acompanhando a qualquer outro horário ou dia da semana. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos agora encerrando o conteúdo do nosso trimestre sobre a conquista da Terra, né? Então tá aqui, ó, a capa da revista que a gente utilizou como base, a conquista de Canaã. Nós estudamos o livro de Josué, Juízes, e hoje estaremos estudando o livro de Ruth, um dos últimos livros sobre o período dos juízes. E aí temos aqui uma reflexão sobre o livro todo, convido você depois a fazer essa leitura, se ainda não fez. É um livro muito interessante, muito relevante, inclusive o título dessa lição você já viu aqui embaixo, né, na descrição, uma história para ser lembrada, uma história para recordar. E o livro de Ruth realmente é uma história muito importante. É interessante que a maioria dos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, conta a história de povos. Conta a história do povo de Israel, povos ao redor. Não conta muitas histórias de pessoas. Quando se conta é um capítulo ou outro, como a gente viu no livro de Juízes, por exemplo. Mas um livro inteiro dedicado à história de uma mulher, de uma única mulher, é algo intrigante. Até porque a sociedade israelita era, e também a sociedade como um todo, ali daquela região da Mesopotâmia, do Oriente Médio, era uma sociedade patriarcal. Era uma sociedade onde os homens determinavam. E a história era contada do ponto de vista dos homens, inclusive escrita por eles. Mas, de repente, há uma quebra em todo esse pensamento, esse paradigma, e se conta a história de uma mulher que dá o nome a este livro. Isso daí é importante. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria fazer uma pergunta a alguns dos alunos que estão aqui, né, podendo participar conosco. Qual foi a coisa mais significante que você já fez por alguém? Qual foi a atitude mais significante que você já teve, a mais importante, que alguém realmente considerou aquilo como muito importante na vida? Responde aí para mim, por favor. Alguém foi abrir o microfone e fechou a câmera. Pode falar, irmã Nilce. Eu me lembro que quando eu separei alguns meses para cuidar da minha mãe, antes que ela fosse para o céu, eu entendi que aquilo estava sendo extremamente importante para a vida dela. Ela sempre comentava, sempre dizia o quanto ela estava feliz de poder estar aquele tempo com a gente. Eu creio que o que eu fiz por ela e pela minha sogra, que também considerei minha mãe enquanto viva, foram coisas boas nas vidas delas. Muito bom, muito bom. Pastor Salovi. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que uma das coisas muito importantes que aconteceu comigo foi quando eu estava trabalhando no Templo Antigo da Jerusalém e a secretaria da igreja me disse que estava tendo um assalto ao lado. E Deus me deu a ordem de ir até lá. Eu fui, bati o portão contra a parede e disse: a casa caiu. Quando eu falei isso, saíram 4 assaltantes armados e olharam para mim e disseram: a gente só quer sair, deixa a gente sair.
E eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Aí quando eu olhei, eu ocupava todo o portão, não dava para passar ninguém, né. Então o portão era mais ou menos 80 centímetros, eu estava parado no portão, e aí os ladrões eu saí de lado e os ladrões passaram por mim armados e foram, embora. Nessa virada, eu pensei que estava cheio de gente lá. E depois refletindo nisso, eu falei: "Não, eu sei o que eles viram. Eles viram o anjo do Senhor". Mas por que que é importante? Essa mulher era vizinha da igreja já há 22 anos, nunca tinha ido, e o seu marido não permitia que ela fosse. E aí, no domingo seguinte, ela estava na igreja, ela se tornou membro da igreja, foi uma bênção, na nossa igreja, o período que ela participou lá, ah, da no como membro da nossa igreja. Então, são coisas que Deus trabalha e a gente não sabe qual é o resultado, mas, a gente fica feliz quando vê a obra de Deus sendo feita assim. Muito bom. Eu fui perguntar, né, falei: "Bom, já que é uma atitude significativa na vida de alguém", eu fui perguntar para Rebeca, eu falei: "Rebeca, me fala uma atitude importante ou algo muito significativo que o papai fez na sua vida". Aí ela falou: "Uma coisa só?" Eu falei: "Pode ser mais de uma". Aí ela falou: o senhor me ajudou a estudar a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia. E a outra coisa é que o senhor me ajudou a me preparar para o batismo. Lá na Vila Matilde, quem dá as aulas de classe de batismo sou eu, né, então também fui e dei as aulas para a Rebequinha na pra preparação, né. Então, isso é uma coisa interessante, pensar se você tem a oportunidade de perguntar a outras pessoas quais são as atitudes significativas. E esse é o caso da história de Ruth, desta mulher. Esta mulher teve uma atitude significativa, mas nem ela sabia o porquê. E ela pergunta o porquê que algumas pessoas estavam agindo dessa forma e eles estavam lhe respondendo: pelo que você fez a a sua sogra, né? E a gente vai ver um pouquinho da história deles. Alguns objetivos para hoje são, primeiro, compreender que o amor de Deus ele continua mesmo nos tempos difíceis. Segundo, entender que a afeição e a dedicação são atitudes honradas por Deus e que devem fazer parte da vida de um cristão. E terceiro, Deus pode usar pessoas de origem, de qualquer origem, para os seus planos. E isso é muito interessante neste livro de Ruth. Vamos ler o texto áureo? O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth é um livro curtinho, só tem 4 capítulos, é uma história única. E aí nós temos, então, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Pode ler para mim, por favor. Ruth, porém, respondeu: Não insistais comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Muito bem, então, você tem agora essa fala de Ruth, que é um versículo que se torna muito famoso, muito conhecido. Tem muitos casais que usam no convite de casamento ou pedem para que seja pregado em cima dessa mensagem. Um dos casamentos que eu fiz em 2022, de uma brasileira e um mexicano. Eles pediram que a mensagem fosse em cima deste versículo. E é curioso, porque a maioria não sabe que esse texto não foi dito de uma esposa para um marido ou de um marido para uma esposa, foi de uma nora para uma sogra. Eu quero saber o seguinte, senhoritas, senhoras noras, quantas teriam coragem de dizer isto às suas sogras na situação que aconteceu? Vamos pegar aqui o contexto de Ruth, eu vou dar aqui o contexto mais ou menos dos versículos ah, de 1 a 5. O livro de Ruth conta a história justamente desta mulher, mas ela não é a protagonista inicial. Na verdade, está falando da história de Noemi. Noemi é esposa de um homem de Belém, de Judá, seu nome é Elimeleque. Então,
em algum momento ali, há fome no período de Juízes. Então, o livro de Ruth, ele acontece, é uma história que acontece no meio do livro de Juízes. Tá? Então, é um livro à parte, mas pega, assim, um grande, entre parênteses, se fosse uma novela, né, as novelas funcionam com núcleos. Então, você teria lá o núcleo, por exemplo, de Sansão, e aí, simultaneamente, tem o núcleo de Ruth em outro momento, por exemplo. Não se dá para precisar em que momento a história do livro de Ruth acontece. Quem sabe até fazer uns cálculos por conta do final do livro, a gente conseguiria ter uma noção breve. Mas ela acontece certamente no meio do livro de Juízes, tá? Bem, há um momento de fome em Israel, e isso é muito comum naquela região. Aconteceu com Abraão. Abraão tem o período de fome na terra de Canaã, na época ainda não havia o nome de Israel. Ah, E Abraão, ele vai para o Egito. Depois isso acontece com Isaac, depois acontece com Jacó, e eles, com os três, vão se deslocando para o Egito. E em um determinado momento, agora, no livro de Juízes, pós-Moisés, pós-Josué, há de novo esse período de fome. E alguns judeus migravam para terras onde havia comida, e eles migram para Moabe. Moabe está à direita de Israel, depois do Mar Vermelho, bem do lado do Mar Vermelho, não, desculpa, do Mar Morto, aquele mar salgado. Então fica ali à direita, atravessando o Mar Morto, você tem ali na parte sul, a parte de baixo, Moabe. Está bem próximo à tribo de Judá, que é a tribo de Elimeleque e Noemi. Pois bem, eles vão lá, residem naquela terra, Elimeleque ele morre, e vem então seus filhos e eles casam com duas mulheres de Moabe, duas moabitas, Ruth e Orfa. E depois de um tempo, os dois, eles permanecem 10 anos lá e os dois vêm a falecer. Bem, qual é o contexto? Você tem agora então uma mulher estrangeira mais velha e duas da própria terra. Qual é o contexto dessa região, da região do Oriente Médio naquele período? Estamos falando aí cerca de 3.300 anos atrás, mais ou menos, 3.200, 3.300 anos atrás. As mulheres, elas não detinham ali a posse das terras, normalmente estava no nome dos homens. Agora, um estrangeiro, ele tinha menor capacidade de negociação, ainda assim poderia fazê-lo, mas uma estrangeira não poderia fazê-lo. Então, estas mulheres estavam ali sem os seus maridos, sem filhos, então, Noemi, quer dizer, Ruth e Orfa não tinham filhos, então também não tinham nenhum filho para que pudesse cuidar delas à medida que eles fossem envelhecendo, né? E Ruth e Noemi também não tinha mais nenhum outro filho nem marido porque haviam falecido. Até que, então, ali a partir do versículo 6, Noemi ouve que o Senhor havia atendido e cuidado ali de Israel e agora estava voltando um período de fartura, um período de alimentação para essa terra e ela decide voltar. Mas ao decidir voltar, ela diz às suas noras: voltem para as casas de vocês, para os pais de vocês, para que vocês tenham um novo casamento. Eu não vou poder cuidar de vocês. Israel não é diferente daqui. Eu não tenho terra para cuidar de vocês, apesar de haver terra no nome de Elimeleque, do marido dela, mas eu não tenho como sustentá-las, eu não tenho como gerar filhos para vocês. E aí eu vou pedir, então, para um dos alunos ler para mim os versículos de 11 a 13. Ruth, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O Não, homem é o versículo 11, irmã Emilce. Do versículo 11 até o 13. disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim,
Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui para os nossos alunos. Como você sabe que alguém é fiel? Ou como você pode se descrever? Olha, eu sou fiel. Como você descreveria isso? Pode abrir seu microfone e participar. Falar, uma pessoa fiel, eu sei que ela é fiel por conta disso. Eu não sei quem é fiel. A, a palavra de Deus dá uma pista, dizendo: pelos frutos os conhecereis. Mas a pessoa pode ter bons frutos durante um período e depois estragar todos os frutos. Então, ela não é fiel, ela foi fiel. Eu acho que a fidelidade são momentos, não se define vida. Quanto mais momentos de fidelidade você tiver, mais tempo você permaneceu fiel, né? Essa situação de ser fiel a Deus é algo interessante, porque é Deus que nos coloca novamente nessa posição de fidelidade. Se Ele não nos colocasse, nós não seríamos fiéis a Ele. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos, Ele novamente nos põe em pé e nós continuamos do ponto que nós estávamos. E aí podemos continuar exercendo essa fidelidade. Mas com relação a uma terceira pessoa, aí a Bíblia é bem clara em dizer: cada um dará conta de si a Deus. Eu não tenho que atestar sobre fidelidade. Certa vez me pediram para ser testemunha. E aí, então, eu narrei o que conhecia da pessoa. E ao terminar a narração, aí ele disse: acho que não vou usar o senhor, não. Porque eu precisava que puxasse muito mais ao meu favor. E desse jeito, o senhor não conseguiu apresentar algo bom para mim. Eu falei: bom, você pediu para eu falar sobre o que eu conheço de você, né? E quais são as suas práticas e tudo mais. Era uma pessoa que eu mais vi em cima do muro do que qualquer outra coisa, sem posição, sem ter uma firmeza de propósito. Ele tinha firmezas de negócios, ele tinha firmezas como empresário, mas não via ele tendo firmeza como pessoa, né? A palavra dele não valia muito, mas os contratos dele ele sempre honrou, né? Então, dessa maneira é que a fidelidade de um terceiro é bem difícil de você fazer, mas Deus, quando diz, ele pode dizer com toda certeza, como lá ele disse: viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Então Deus vê tudo, Deus sabe tudo, né? Mas a gente não conhece ninguém, a não ser, como tem um ditado desde o tempo de Jesus, dizendo para nós que era necessário comer um saco de sal, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. O que vai ser isto? Muito bom. Quem mais? Então, tirando aí dando uma sequência no que o pastor Salovi estava dizendo, isso tem a ver, a fidelidade tem muito a ver com compromisso, né? Então, por exemplo, fulano é fiel a Deus. Por que que alguém pode afirmar sobre isso, a respeito, que ele é fiel a Deus sobre aquela pessoa? Porque observa-se, nota-se, percebe-se o compromisso que a pessoa tem em relação a Deus.
Então, eu creio que Deus também está vendo isso da nossa parte. Quanto é o nosso compromisso com Ele, mostra a nossa fidelidade com Ele, tem a ver com compromisso. Muito bom, muito bom. Um aspecto interessante que foi destacando aí a fala dos irmãos é que a fidelidade ela gera movimento. Você não consegue afirmar fulano de tal é fiel, você só consegue através, como o pastor Salve disse, dos frutos. Até é algo que você só pode de fato afirmar no final da vida da pessoa, se a gente for pensar, como um status ali de ser, né? Aliás, não ser mais um status. Ele foi fiel enquanto esteve vivo, em todos os momentos ele foi fiel, né? Então, daí a gente consegue chegar a essa conclusão. Mas a fidelidade gera ação. Então, se você age de maneira fiel, então você exerce a fidelidade, você pode ser declarado fiel. Tem que se mover em relação a isso. E aí é por isso que vem agora esse texto, que é o textuário da lição, versículo 16 e 17, mas o versículo 16, mas eu vou ler o 17 também. Ruth 1, 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ah, Noemi tinha insistido com as suas noras para que elas fossem embora, elas choraram muito, e Orfa decidiu ir embora, mas Ruth permaneceu, e Noemi disse a Ruth, vai com ela, e faz o que o que a minha outra nora está fazendo, e aí, então, Ruth traz essa resposta, ela se move, ela é fiel porque ela permanece com a sua sogra. Por isso que a gente afirma a fidelidade dela. Eu poderia dizer, a órfã é fiel, ah, mas a órfã não permaneceu. Então, ela foi cuidar ali de sua vida, foi tratar do seu futuro. Ruth disse, não, eu não quero desenvolver outro futuro, eu vou ficar com você. Fidelidade é isso. E quando a pessoa permanece com você, e ali você vê, e no caso de Ruth, por que que a gente diz que aquilo é fidelidade? Não havia nenhum interesse. O texto bíblico faz questão de frisar isso ali dos versículos 11 a 15. Noemi fala: Olha, eu estou velha, eu não posso gerar mais filhos. Mesmo que eu voltasse para Israel, casasse novamente e gerasse filhos, vocês aguardariam esses filhos nascerem, esses filhos crescerem para vocês poderem casar? Isso não faz sentido. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Vão construir a vida de vocês. Vocês são jovens. Então não há nenhum interesse de fato de Ruth. Isso de fato é a mais pura fidelidade. Eu permaneço ao seu lado. E isso vai gerar consequências na vida de Ruth mais à frente. Um parêntese que eu quero trazer aqui são dos versículos 19 a 21. Então perceba, Noemi volta para Jerusalém, para Belém, e ali então nos escrito: Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Respondeu ela: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aí nós temos aqui um pensamento interessante. Mesmo que você viva em fidelidade, mesmo que você caminhe com o Senhor, isso não quer dizer que você não vai experimentar momentos amargos da vida. As pessoas acham que aquele que é fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, ele não vai ter problemas.
ele não vai ter dificuldades, não vai perder coisas, não vai perder pessoas. Isso não é verdade. Em primeiro ponto, você vive num mundo que é corrompido pelo mal, corrompido pelo pecado. O pecado trouxe algumas coisas básicas, um pouquinho além da maldade, por exemplo, a doença. Você fica doente não é porque você é uma pessoa ruim, ou porque você desobedeceu a Deus, ou então você não fica doente porque você está obedecendo a Deus. Não, você tem um corpo corruptível, um corpo que morre, um corpo que perece, um corpo que enfraquece. Se você cair de algum lugar, você vai quebrar algum osso. Se você sofrer um acidente, você provavelmente vai ali se machucar bastante. Se você estiver ali num hospital onde tem muita gente enferma, possivelmente você vai pegar alguma enfermidade, seja transmitida pelo ar, por exemplo. Então, a gente tem que ter isso em mente. E o outro ponto é que, por mais que você não esteja hoje, você seja limpo, santificado pelo Senhor, você hoje é declarado santo porque entregou sua vida a Cristo, o mundo jaz no maligno. E você sofre as consequências disso. Inclusive, pelo fato de você ser um seguidor de Cristo, você vai sofrer as maldades deste mundo. É o que Jesus diz em João 15. Né? Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então a gente tem que ter isso em mente. Mesmo sendo fiel a Deus, você vai passar por momentos amargos da vida, por situações que às vezes você não será responsável. Como é, por exemplo, todo o livro de Jó. O livro de Jó traz justamente essa lógica. Os textos do capítulo 1 e capítulo 2 descrevem a postura de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal e fazia o bem, se desviava do mal e fazia o bem. Não havia nenhuma condenação em termos das atitudes e posturas de Jó, e mesmo assim ele sofre todos aqueles males. O livro de Jó ele está escrito justamente para mostrar esta lógica a nós. E ainda nos mostrar que Deus está no controle. Jó vai dizer à sua esposa: receberia de Deus o bem e não o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Noemi está dizendo: olha, o Senhor Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, sim, Deus permite que a gente sofra situações que muitas vezes não é a consequência dos nossos pecados ou dos nossos erros. Basta você observar uma criança que nasce num lar que traz a ela sofrimento e violência. Então, não é consequência da criança, mas há situações em nossa vida, e aqui no caso de Ruth e Noemi, o que veio a elas foi a morte, foi justamente a morte. Mas agora eu quero tratar uma perspectiva diferente. Vamos observar aqui a fidelidade do Senhor. Capítulo 2 de Ruth começa a narrar o encontro de Ruth e Boaz. Então surge um terceiro personagem nessa história. Nós temos então Noemi e Ruth, que permanecem em toda a história, e agora surge um homem chamado Boaz. Ruth diz a Noemi: olha, eu vou lá até os campos, ver se eu consigo colher algumas espigas. Deixa eu te contar algo sobre a lei que Deus havia dado a Israel. Havia uma lei que beneficiava pessoas em situação de necessidade, em geral eram órfãos e viúvas, e também estrangeiros, porque estrangeiros não poderiam ter terras. Não se vendia terras aos estrangeiros, elas permaneciam entre as tribos, clãs e famílias de Israel. Logo, você não conseguia extrair sustento da terra, você não conseguia plantar nada porque você não tinha nenhuma terra para plantar. E aí, quando você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, nos é dito assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus em fidelidade. E quando a gente vê, por exemplo, o livro de Números, versículo 23, capítulo 23, versículo 19, nos é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Por que isso aqui é importante? Deus, ele não é fiel a mim.
Deus não é fiel a você, Deus é fiel a Ele. Ele prometeu e Ele não quebra suas promessas. Ele diz que fará e Ele não voltará atrás quando Ele diz que faz. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não mente. Então, por fidelidade a Ele, e você vai ver vários salmos e vários profetas dizendo: Senhor, por tua fidelidade, por, pelo teu amor, por fidelidade ao Senhor, eles apelando justamente à postura do próprio Deus. Deus, ele é fiel a si porque ele não mente, porque ele não se engana, porque ele não erra. E aí você vai agora observar essa fidelidade de Deus na vida de Ruth e de Noemi. Ruth sai ali para colher as espigas, ela entra no campo ali de um parente, que ela ainda não sabe que é parente, chamado Boaz, e começa ali a colher as espigas. E Boaz chega, vê aquela cena e pergunta: quem é aquela moabita? E quem é aquela mulher, aliás? E aí os servos, os ceifeiros lá, o pessoal da colheita diz: aquela ali é Noemi, aquela ali é Ruth, é a moabita que veio com Noemi, é a nora dela. E aí, então, isso nos traz à memória justamente as leis de como se deveriam tratar os estrangeiros ali. Então, leia para mim, Êxodo, capítulo 22, versículo 21. E outro, abra para mim em Levítico 19, 10. Então, leia Êxodo 22, 21 e depois Levítico 19, 10. Dá uma olhadinha nessas leis. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Levíticos 19, 10. Pode ler. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Pensa aqui comigo. Se você tem ali uma bela de uma mangueira, né, um pé de manga, meu tio Nestor tem lá na casa dele um gigantesco, uma gigantesca árvore ali, uma mangueira muito grande, umas mangas muito boas. Se você está ali pegando algumas mangas que estão ali bem maduras já, e aí você está mexendo na árvore, e ali cai uma manga que ainda não está tão madura, mas ela cai no chão, ela não se arrebenta. Caiu no gramado ali que está ao redor. Ela daqui a alguns dias vai estar boa para comer, ela não está muito, ela está um pouquinho verde. Você deixa ela lá no chão ou você pega? Você pega. Se você for pegar ali, por exemplo, vamos pegar algumas árvores, né, alguns pomares que têm até frutas mais caras, vamos ver aí o limão siciliano, tem ali, você caiu no chão aqueles limões ali, que são limões mais caros, né, do que o limão Tahiti, por exemplo, ou que o limão cravo, você vai pegar eles? Provavelmente você vai. Em Israel tinha essa lei que parecia um tanto quanto estranha. Quando você passava pela sua vinha, pelo seu campo de trigo, de cevada, seja lá do que for, você ali, ao fazer a colheita, ao sacudir o pomar, ao recolher ali, se caíssem coisas no chão, a orientação é: não pegue, deixe no chão. O que você conseguir colocar dentro do cesto é seu, mas o que você ali, ao apanhar, cair algumas uvas, cair os feixes de trigo forem caindo, ou de cevada, aquilo que for caindo, deixe no chão, deixe para o necessitado, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que eles tenham essa fonte de sustento de alimento. Lembrando, eles não tinham terras. E esse é o contexto de Ruth e Boaz aqui. Então, eles vão pegando ali, colhendo o que ia caindo da cesta dos ceifeiros, ou então o que ia ficando para trás, o que eles não pegassem, eles tinham essa autorização. Essa era a lei em Israel. Olha que interessante. Imagine, então, nessas grandes fazendas de hoje, fazendo a colheita, mas ficariam algumas coisas pelo chão, e aí viesse uma população de necessitados para colher. Será que isso daria certo hoje em dia? Bom,
Hoje em dia, você tem máquinas que não permitem que caia nada. Você tem hoje técnicas de colheita, tanto de azeitona quanto de café, onde você forra o chão, e aí vem uma colheitadeira e sacode tudo aquele pé ali, agita todo aquele pé, tudo cai dentro do pano e tudo aquilo é colhido, né? Não sobra praticamente nada no chão, quase não se perde nada. Acho meio difícil de plantar, mas perceba como Deus, tinha essa preocupação com aqueles que não teriam de fato nada. E agora você vê a aplicação dessa lei. Mas eu quero que você saiba como o exercício da fidelidade do Senhor acontece nas necessidades diárias e na vida de Ruth e de Noemi. Leia para mim os versículos de 8 a 12 do capítulo 2, Ruth 2, de 8 a 12. Pode ler, por favor. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Até o 9, pastor? Não, até o 12. Ok. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Esse é um dos textos mais interessantes, estas falas de Boaz, e você percebe a postura de Ruth. Bom, primeiro de tudo, Boaz ele exerce uma bondade que vai além do que a lei de Deus determinava. Em parte, né? Em parte, porque a lei nominal, a escrita, era justamente deixa o que ficar no chão, não colha, deixe para o necessitado. Então, essa é a lei clara e nominativa. A não nominativa, que vai além, é ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso está lá no livro de Levíticos, certo? Então, essa lei também era dada lá e isso era muito mais amplo. E você tem agora Boaz fazendo muito além do que o nominativo, do que o normativo dava, que é, olha, não só você pode colher ali, mas também você pode beber da água. Quando você vai ler mais à frente o texto, é muito interessante, tá? Depois eu recomendo que você leia todo o capítulo. Aliás, o livro todo. Boaz vai falando para eles, olha, deixa cair mais, tá? Então deixa cair de propósito, porque inclusive o que deixava cair era o melhor, eles sempre colhiam o melhor. Deixa cair mais para que ela vá pegando, mas também para ela ter essa consciência de que ela conseguiu aquilo ali, né? Então não foi ali para ela não se sentir de alguma forma humilhada. Então eles não iam lá e entregavam para ela, não, deixavam ela pegar e ela consegue ali cerca de uma arroba, inclusive uma mulher muito forte, porque vai carregando tudo aquilo para casa sozinha, né? As mulheres ali tinham grande força nesse sentido. Mas eu quero que você destacar uma situação. No versículo 10, Ruth pergunta: Por que eu achei a favor aos seus olhos? Por que o Senhor está agindo com graça? É isso que é, a palavra graça é favor. Por que você está agindo com essa bondade? Eu sou uma estrangeira, eu sou mulher, eu sou de outra nação. Não se trata assim estrangeiros na minha nação.
Tá vendo? Noemi, minha sogra, teve que vir lá de Moabe para cá, porque ninguém ia tratar ela assim em Moabe. Não se trata assim em outras nações. Por que que você fez isso? E aí, então, Boaz responde uma das respostas mais fenomenais, revelando a Ruth a fidelidade dela, o movimento dela. Olha, você veio acompanhando, você poderia ter ficado lá na sua terra com o seu pai, com o seu povo, constituído família. Você veio para uma terra para acompanhar uma senhora idosa que não tinha nada a receber. Você não só a acompanha, como você está cuidando dela, juntando comida para ela, ah, e você ainda está no meio de um povo que você não conhece, de uma cultura e de um Deus que você não conhece. E aí a frase marcante está no final do versículo 12, porque ele diz que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E a minha pergunta é, baseado na postura de Ruth, e olhando para a sua vida, em quem você tem buscado refúgio quando há os momentos de desgraça, de dificuldade, os momentos de amargor? Em quem você se refugia? Em quem você busca socorro? Quando tudo aquilo que você constituiu, tudo aquilo que você reforçou lhe falta. Noemi perdeu absolutamente tudo. Ela perdeu toda a fonte de renda, perdeu o marido e os filhos que também poderiam trazer todo o cuidado. Ela, de uma mulher próspera, passa a andar em pura e completa miséria, se torna uma das figuras que era a figura de maior miséria em Israel, que era a viúva sem filhos. Toda viúva com filhos pequenos ou sem filhos era a figura que tinha maior nível de miséria. Era ali junto com ela o órfão, né, porque é uma criança sem seus pais, também não tem direito a terras, não tem direito a nada, mesmo que fosse um menino, por exemplo. Então, há estas situações, na vida dela, e Ruth escolhe ter o refúgio no Deus de Noemi, um Deus que nem ao menos ela conhecia. O que também nos revela uma coisa: a tua fidelidade a Deus pode levar pessoas a serem fiéis a um Deus que elas ainda não conhecem, mas que vão passando vão passando a conhecer e desejam conhecer. Então também é uma outra reflexão. O quanto você tem sido fiel a este Deus para inspirar outras pessoas? Mesmo que Noemi tenha a dito diante do Senhor: o Senhor me fez, me tornou amarga, o Senhor está contra mim. Ali não é Noemi desprezando a Deus, mas reconhecendo a mão de Deus sobre a vida dela. E ela permanece fiel às leis do Senhor. Ela permanece fiel obedecendo ao Senhor. E isso vai inspirar, a postura dela inspira a sua nora Ruth. E aí a gente começa a ver que Deus, ele não é só um Deus fiel às nossas necessidades diárias, porque estava ali cuidando da mesa de Ruth e de Noemi, mas ele também é fiel em suas promessas. Irmão Emil, você leia para mim os versículos 19 e 20. Aqui você vai ter uma outra lei de Israel sendo colocada em prática. Ruth, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pode ler. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Muito bem, aqui você vê uma figura muito interessante, que é a figura do resgatador. Havia uma outra lei em Israel que está lá em Levíticos 25, 25. Ali Deus diz: se alguém do seu povo empobrecer
e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. E posteriormente, quando você continua lendo, você vê que há uma devolução por parte do parente àquele que está empobrecido. Então, ali havia um resgate e era uma lei. Você via ali, então pensa que você está vendo agora o seu primo, o seu tio, o seu irmão, sua irmã, a sua cunhada, a sua nora, eles passam por um período como passou Noemi e Ruth, um período de empobrecimento, de desgraça, e ao invés delas venderem para alguém de fora a propriedade, a casa deles, o carro deles, você compraria isto, ficaria com você, eles fariam uso, tá? Não é assim, agora é meu, beleza, agora se vira. Não, você vai lá e deixa que eles fiquem ali na propriedade até que eles consigam ter o recurso para tomar ali de volta, ou em um determinado tempo, no ano do perdão, você possa devolver a eles. Isso permitia que a escravidão não se propagasse em Israel, porque escravidão naquele tempo ou era por conquista de povos ou por dívida dentro do próprio povo. E isso Deus já havia colocado, isso não deve acontecer. Se acontecer, deve ter o ano do perdão. Então, a cada 7 anos era dado, e depois, a cada 50 anos, era também colocado dessa mesma forma. Então, você vê aqui a lei do resgatador. Isso acontece até mesmo antes do povo de Israel ser um povo. Há também, junto com a lei do resgatador, quando se tratava de uma mulher viúva que não tinha filhos, e principalmente jovem, uma mulher jovem, o parente mais próximo, pode ser inclusive o cunhado, deveria suscitar herdeiro. A gente vê essa primeira vez a história entre os filhos de Judá. Um dos filhos, que é um filho cruel, o texto bíblico descreve que o Senhor o matou, porque ele era cruel. E ali, então, ele diz, Judá diz ao seu outro filho, filho do meio, e fala, olha, você deve suscitar herdeiro à sua nora, para que o seu irmão não fique sem herdeiros. Então, ele teria que tomar a nora por esposa, a nora não, a cunhada, desculpa, a cunhada por esposa, e ali gerar um filho nela, e este filho não seria considerado filho dele, mas seria do seu outro irmão. O segundo filho também não faz isso. E também Deus o mata. O terceiro filho era muito novo. No fim das contas, da história, quem gera o herdeiro a esta mulher é o próprio Judá. E ali, então, que era um princípio, depois, quando surgem as leis do Senhor no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, depois nos é dado também que o resgatador, nestes casos, deveria suscitar herdeiro à mulher viúva. O próprio Boaz, ele vai falar isso no capítulo 4, versículo 5. Ele diz: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança, ou seja, aquele que comprasse as terras também teria como esposa, no caso aqui, Ruth, né? O falecido aqui é do filho de Noemi, e teria que gerar filhos nela. Essa era a lei. E aí agora você vê justamente a lei sendo colocada em prática, aonde Noemi diz: bendito seja o Deus de Israel, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E aí diz: aquele homem é o seu resgatador. É muito interessante que no Novo Testamento, a postura de resgatador, a lei do resgatador, é atribuída a Jesus. Ele é o nosso resgatador. Quando nós estávamos em miséria, no pecado, ele então veio em nosso resgate e suscitou ao Senhor, levantou ao Senhor herdeiros ou co-herdeiros com Cristo, como nós somos chamados. Nós fomos resgatados por Jesus. Por isso que a igreja é chamada de a sua noiva.
A noiva foi resgatada pelo seu Senhor, foi resgatada por Cristo, e nós somos agora estes herdeiros deste casamento entre o cordeiro e sua noiva, né? E aí nós vamos ver aqui, então, a atitude de Boaz. O capítulo 3 descreve agora a postura de Boaz em agir nesse resgate. Havia um outro parente próximo, mais próximo de Noemi, que tinha esse direito antes. Boaz vai lá e fala com ele: olha, você quer resgatar a terra de Elimeleque, né, o falecido marido de Noemi? E ele diz: eu quero. Aí entra justamente o versículo 5. Ok, se você quer resgatá-la, você vai ter que casar com Ruth e gerar herdeiro nela. E aí, este parente mais próximo disse: eu não posso fazer isso, resgate você. E você vai ter justamente esta revelação ali no capítulo de número 3, né? Onde Ruth. Vamos ler aqui, primeiro, quando Ruth revela isso a Boaz. Leia para mim do versículo 9 a 11. Essa história toda que eu contei está no capítulo 4, eu misturei aqui. Então, vamos ler primeiro quando Boaz descobre que ele é o resgatador de Noemi. Versículos de 9 a 11 do capítulo 3. Pode ler. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Olha que interessante, justamente essa postura de Boaz. Você vai observar ali ele dizendo: olha, a sua atitude é maior ainda, é melhor ainda do que você fez à sua sogra. Você poderia ter agido com interesse. Você poderia ir atrás de alguém mais jovem, mais rico, você teria essa possibilidade, ter um partido melhor. Mas você agiu com fidelidade. E por conta disso, eu não vou hesitar. Você vai ver mais à frente, aqui no capítulo 3, Noemi dizendo: olha, saiba de uma coisa, este homem não descansará até ele fazer hoje mesmo este processo do resgate. E isso realmente acontece. Então, Ruth está colhendo os frutos de sua fidelidade. Por isso que essa é uma história a ser lembrada constantemente. Como é importante a gente agir em fidelidade ao Senhor, consequentemente, a gente age em fidelidade às outras pessoas. Meu pai me ensinou um princípio muito importante em relação ao casamento. Qual é o parâmetro para você se manter fiel ao seu marido ou à sua esposa? E aí, muitos vão ali pensar: olha, eu mantenho-me fiel ao marido e à esposa porque meu casamento é bom, porque ele me atende ou ela me atende nas minhas necessidades, nós temos aí uma vida muito centrada, agimos de uma maneira muito correta, de um jeito muito certo. E aí meu pai me ensinou: nenhum desses princípios mantém a fidelidade. Ainda que você tenha ali uma boa intimidade com seu marido, com a sua esposa, você tenha um bom recurso financeiro. O que mantém de fato a fidelidade no casamento é a fidelidade ao Senhor. Então, enquanto você permanecer fiel ao Senhor, você permanecerá fiel em seu casamento. E não só em seu casamento, mas em todas as atitudes da sua vida. Você será fiel nas suas decisões, nos seus votos e promessas. Principalmente, você vê hoje muito isso no meio empresarial, você vê muito isso no meio comercial, onde
as pessoas fazem um acordo, mas quando elas observam que aquilo não é vantajoso, aquilo vai trazer um prejuízo, eles abandonam o acordo. Por isso que a própria Bíblia diz: não seja fiador de ninguém. Olha, mas você falou que você ia pagar, agora a sua dívida ficou para mim. Ah, me desculpe, mas eu não sabia que ia ter esse prejuízo. Sim, você vai ter o prejuízo e você vai aceitar o prejuízo e não vai permitir que o outro sofra com isso. As pessoas não agem assim dessa forma. Não agem hoje porque não são fiéis ao Senhor, primeiramente. E aqui você tem esta mulher que nem pertencia a este povo, que não havia sido criada, formada sobre esses valores, mas ela escolheu ser fiel à sua sogra, sendo fiel ao Deus de sua sogra. E aí, então, é justamente isso que ele diz: todos os meus conhecidos sabem que você é mulher virtuosa, mulher cheia de virtudes, mulher exemplar, como é dito em Provérbios 31. Essa aqui é Ruth. E aí você vai ver, então, justamente essa descrição no capítulo 4, do versículo de 1 a 8, Boaz justamente agindo para o resgate de Noemi e de Ruth, e o seu parente próximo realmente não deseja comprar a terra porque não quer ter Ruth como esposa, não é revelado o motivo ali, ele só diz: ah, isso eu não poderei fazer, então fique com você, resgate você a propriedade. Lê para mim o versículo 9 e 10 do capítulo 4. Ruth 4, 9 e 10, pode ler. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Uma das coisas interessantes, essa fala de Boaz, agora eu quero que você perceba: ah, mas ele está tirando vantagem, porque agora tudo pertence a ele. Perceba o que é justamente a fala que é dada no versículo 10: para que não desapareça do meio de sua família os registros e dos registros da cidade. Então, a herança permaneceria para o herdeiro, o filho ou a filha de Ruth. Por quê? Boaz, ele já era um homem de idade avançada ali. O que se estima é que Ruth tinha em torno de seus 40 anos e Boaz tinha em torno de seus 80 anos. Era uma diferença ali de 40 anos entre os dois. Ele já provavelmente já tinha filhos. E a herança sempre ia ao primogênito. Então, Boaz não estava tomando aquilo para os seus filhos, para a sua família, pelo contrário. Não, isso vai permanecer na genealogia de Noemi. Isso vai permanecer na família de Noemi. É como se este filho que seria gerado seria o filho de Malom, né? O marido, agora eu fiquei na dúvida se Malom é o marido de Ruth ou de Orfa. Deixa eu ver se eu acho essa informação, porque quando é citado, é Malom e Quilion. A gente não dá para dizer ali. É Malom. É Malom, sim, é que tá Malom aqui. Mas cita Quilion também. Não dá para saber quem casou com quem aqui. No versículo 10, 4:10, fala que é Malom. Perfeito. Então, vamos entender aqui que seria Malom mesmo. Perfeito. Então, o filho de Boaz com Ruth era considerado filho de Malom. Então, só para os irmãos entenderem, só para você entender como de fato era o resgate do necessitado. O resgatador não leva vantagem. Por isso, provavelmente, o outro parente não quis. Porque se ele resgatasse, aquilo ia ficar para ele, Noemi morreria e aquilo ficaria na herança e na descendência dele. Porque Noemi era idosa e já, na teoria, não tem muito isso com Deus, né? Mas na teoria, uma mulher idosa não geraria filhos. Só que no caso,
aquilo não iria para ele, iria para Ruth. Pois bem, então aqui há, de fato, agora, este casamento, há esta aquisição, só que uma coisa que eu quero que você tenha em mente, e agora, no final dessa aula, a gente traz a resposta. Por que o livro de Ruth? Porque essa história é uma história linda, uma história maravilhosa de fidelidade de uma mulher, de fidelidade de uma estrangeira, de uma mulher fora da cultura, de uma sociedade de fato conduzida por homens ali, uma sociedade patriarcal, ou seja, quebra totalmente a cultura, tudo de fato, e aqui a lei do Senhor sendo feita da maneira correta, e olha como quando a lei do Senhor é obedecida, olha como faz as pessoas crescerem, prosperarem, caminharem para o bem de todos, aqui todo mundo é beneficiado. Tá, mas por que essa história está aqui? E a resposta está nos versículos seguintes. Leia para mim, do versículo 13 ao versículo 17. Ruth, capítulo 4, do 13 ao 17. Pode ler. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhes deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui você tem justamente a consequência, né, o final dessa história. Então, de fato, eles se casam e Deus permite que Ruth tenha ali um filho, e ali, e é uma coisa curiosa, né, você vê no versículo 17, eles dizem, Noemi tem um filho. Ué, mas o filho não era da nora? Mas a continuidade da descendência é de Noemi. Então, é como se o filho fosse considerado da própria Noemi, que era o seu neto, no caso. É a continuidade da genealogia de Elimeleque, que é o falecido marido de Noemi, e, consequentemente, a continuidade de Noemi. Isso já tinha acontecido antes, acontece com Jacó. Lembre-se quando Jacó conhece os filhos de José, Efraim e Manassés, ele diz, eles me serão seus filhos, e os filhos deles é que serão os seus. Por isso, nas 12 tribos de Israel, não existe uma tribo chamada José, existem 2 tribos chamadas Efraim e Manassés. Os netos de Jacó, porque Jacó não pôde ter por muitos anos José como seu filho, os netos é que foram considerados filhos dele. Então, esse costume não era algo, não é novidade, aqui não é estranho quando você vai lendo a Bíblia no Antigo Testamento no contexto como um todo. E aqui surge, então, uma figura, um rapaz chamado Obed, o filho, então, Obed significa, inclusive, servo. E é porque, inclusive, olha, você perceber, lhe deram o nome de Obed, o que é dito antes, ah, as mulheres vão dizer, né, um menino que lhe sustentará na velhice, então, que serviria a Noemi em sua velhice. Só que o mais importante está no final do versículo 17. Por que está nos contando toda essa história? Para mostrar qual é a descendência de Davi. O versículo 18 ao 22, que é exatamente o final, traz aqui a genealogia de Pérez, filho de uma estrangeira.
Esse daqui é o filho de Judá, com aquela mulher estrangeira, se eu não me engano é Tamar. Aí vocês me ajudam depois aqui, se é Tamar, o nome da mãe de Pérez. Tem uma olhadinha, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Judá e Tamar. Ainda bem que as nossas Bíblias de hoje em dia, elas têm aqueles subtítulos, e aí a gente consegue localizar com mais facilidade. Aqui, isso mesmo. O nome da mãe de Pérez é Tamar, uma mulher também uma prostituta, que entra nesta genealogia, na genealogia de Davi. Pérez, então, gera Esrom, Esrom gerou Rão, Rão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Sabe qual que é a lição maravilhosa aqui, gente? Não importa a sua origem, Deus, ele cumpre os seus propósitos, não importa de onde você tenha vindo. Quando você olha sobre a genealogia do Messias, o escolhido de Deus para salvar o mundo, normalmente você pensaria no pedigree, né? Que é alguém, não, esse é filho de um rei, que é filho, e no caso de Jesus, ali é filho de reis, de fato, da descendência de Davi. Você vai pensar em nobreza. Você não vai pensar em prostitutas. Raabe está nessa genealogia. Tamar está nessa genealogia. Você não vai pensar em estrangeiros, ou no caso, estrangeiras, pessoas que não têm o menor valor diante da sociedade. Deus constrói a sua história. Deus realiza os propósitos dele, independente da limitação que os homens colocam. Não há limites para Deus. Por que que essa é uma história que deve ser lembrada? Para lembrar que a gente não deve desprezar a ninguém, dizendo, não, Deus não pode fazer isso através deste homem, não pode fazer isso através desta mulher, não pode fazer através dessa criança. Olha a origem dele, olha o que ele, da onde ele veio, olha o que ele fez, ou o que ele ou ela deixaram de fazer. Não é assim que as histórias funcionam diante de Deus. Deus, como diz o profeta, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Ele vai dizer através do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. As minhas ações são mais altas que as suas ações. Então, eu tenho possibilidades infinitas. Não limite a ação de Deus, não limite a obra de Deus. Essa é a grande lição que o livro de Ruth nos ensina. Mesmo diante do mais seco deserto, mesmo diante do galho mais seco da árvore, Deus pode fazer surgir a mais bela flor. Deus pode fazer florir, surgir uma floresta inteira da vida desta mulher fiel. Deus suscitou o Messias. Da fidelidade de Ruth veio no futuro o próprio Jesus. Eu não consigo imaginar maior honra do que essa, eu não consigo imaginar maior a realização do que essa. Ser aquele que vai gerar filhos e filhos à frente, que vão então trazer a este mundo o próprio Salvador. É uma história de fato a ser lembrada, é uma história de fato a ser recordada. A vida em fidelidade ao Senhor é uma história a ser contada. Por isso eu conto a história dos meus avós, por isso eu conto a história de alguns irmãos de idade avançada de nossa igreja, alguns que já estão com o Senhor, porque foram vidas fiéis. Mas eu não sei a quantidade, a qualidade de frutos que a fidelidade desses homens e mulheres estão gerando. Não sei, porque a distância foi de mais ou menos 1.300 anos entre Ruth e o próprio Jesus. 1.300, 1.200 anos. Não dá para saber o que isso vai gerar daqui a 1.000 anos. Eu tenho lá uma irmã
de 92, vai fazer 93 anos, a irmã Filomena, e sua profissão ali, até o seu tempo de aposentadoria, foi como manicure. E ela alcançou a vida de uma senhora, e fazendo a unha, esta senhora entregou sua vida a Jesus. O filho desta senhora se tornou um pastor, e é hoje um missionário ali na região do Rio de Janeiro. Uma simples manicure aos olhos de todas as pessoas. Mas hoje, através da irmã Filomena, não se sabe já quantas pessoas Deus já alcançou, através de um casal desta família missionária. E isso acontece na tua vida sem que você saiba, que você perceba. Quem sabe lá no céu você vai conseguir ver todos os frutos que a sua fidelidade ao Senhor gerou, não só sobre a sua vida, mas principalmente sobre as gerações futuras. Que a sua história seja uma história a ser lembrada, porque foi uma história permanente e fiel ao Senhor. Amém? Terminamos o nosso trimestre de lições, e aí eu tenho já uma novidade, né, para o domingo que vem, para o próximo trimestre. O nosso trimestre não bate certinho em termos de meses, não, mas a gente vai seguindo a cada 13 lições, né? Nós vamos estudar o Evangelho de João. Então vai ser muito interessante porque você vai ter o próprio Cristo sendo revelado. Quem é esse Jesus? Nós terminamos o livro de Ruth introduzindo a história de Cristo. Quem é este Jesus? E o que isso pode ser de transformador na minha vida. Então não perca as próximas aulas. Deus abençoe, queridos. Até logo, pastor. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, pastor Cristiano. Esse ensinamento nos deixa mais firmes ainda em relação ao compromisso de Deus para conosco. A fidelidade conosco, de Deus para conosco, é algo que tem muito a ver do compromisso dele com a raça humana, né? Com o povo escolhido. Então, ser fiel é ser comprometido, com certeza. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Não esquece, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita, comenta como as aulas desse trimestre abençoaram a sua vida. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui que a gente esclarece nas próximas aulas. Grande abraço, Deus abençoe.